Bem, nós estamos marcando presença neste momento aqui em Piracicaba, numa rua da região central da Noiva da Colina. Estamos aqui ao lado da Maria Angélica Ferraz, Campos Ferraz, de 64 anos de idade. A Maria Angélica passou por um momento muito difícil na vida dela, uma história traumática que calou Piracicaba e não deixou somente ela viúva, como também a cidade de Piracicaba ficou viúva, na manhã do dia 3 de julho de 1986, uma quinta-feira, quando, entre 7 e 7h30 da manhã, daquele fatídico dia, o radialista Reinivaldo Sérgio Ferraz, que para muitos do pseudônimo era conhecido como Serginho Oba-Oba, foi brutalmente assassinado com vários tiros a queima-roupa, quando estava entrando na Rádio Alvorada de Piracicaba, emissora para a qual ele trabalhava naquela ocasião, e tinha um programa diário de segunda a sexta, às vezes até de segunda a sábado também, das 8 às 11 da manhã. O assassinato foi brutal. Sérgio não esperava que ele fosse ter um desfecho daquele na sua vida, um destino como aquele, acabou morrendo. E a Maria Angélica, que era casada com ele já até então, que com ele, Sérgio, ela teve três filhos, a Maria Angélica ficou viúva. Ninguém melhor do que ela para contar a dor que ela sentiu, a viuvez, somando com as circunstâncias em desfavor da cidade de Piracicaba. Como eu disse na abertura dessa matéria, a cidade também ficou viúva, porque até hoje nenhum profissional de comunicação que passou pelos microfones de todas as emissoras de rádio de Piracicaba, na história de Piracicaba, teve tanta audiência e ficou tão popular como era o Serginho Oba-Oba. Maria Angélica, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para essa entrevista, e já agradecemos de antemão também por estar nos recebendo gentilmente aqui em sua residência para essa entrevista que nós sabemos que não lhe traz nenhuma boa recordação. Até pedimos desculpas, no parêntese, se vamos causar a você um breve sofrimento por 1 hora nessa entrevista, porque você vai recordar, com certeza, o pior momento da sua vida, o mais traumático, por ter perdido seu marido, que era o pai dos seus filhos, a pessoa que você amou e que um dia você conheceu, e nós vamos contar como aqui nessa entrevista. Maria Angélica, a morte do Sérgio aconteceu naquela quinta-feira fatídica, 3 de julho de 1986. O mundo desabou para você, Maria Angélica? Eu era muito nova, né? A gente era muito novo. Eu tinha 26 e 27 anos. Estávamos começando a vida ainda, com 3 filhos pequenos. E eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. Então foi traumático mesmo, tanto para mim quanto para todos de Piracicaba. Que até hoje muita gente nem entende, vem me perguntar por quê, o que aconteceu, se realmente foi elucidado o crime, né? Então fica essa dúvida entre muita gente. Então, para isso que eu liberei essa entrevista também, para que todos fiquem sabendo a minha versão da história. Até porque até hoje as últimas gerações, ou seja, muitos jovens que não tinham nem nascido na ocasião, ouviram falar do Sérgio, porque os pais contaram histórias para ele do Sérgio, as mães, as tias, as avós, os avós. Sim, ele era muito conhecido, né? E o rádio AM na ocasião era muito ouvido. E na Rádio Alvorada ele era líder de audiência, e sempre que saía a pesquisa, o Ibope, pelo menos 2 pesquisas, 2 Ibopes eram feitos anualmente por ano, e o Sérgio sempre na ponta, na liderança. Mas, redundantemente falando, na redundância, vamos começar pelo começo. Como que você conheceu o Sérgio? Porque eu tenho informações que foi uma linha cruzada de telefone que colocou você no caminho do Sérgio e o Sérgio no seu destino. Como é que foi? Nós dois éramos da comunicação, né? Eu trabalhava na Telefônica. Você era telefonista? Eu era Telesp, e ele ligou lá para pedir uma informação.
Eu era nova de telefonista ainda, para dar informação, eu demorei para achar a informação que ele queria. E ele começou a me chavecar. Começou a te paquerar. Como seu nome, como você chama, me dá seu telefone. E a gente não podia dar esse tipo de informação. Sim. E você solteira, livre, desimpedida? Eu era sob nova, o risco eu dele tinha dar... 18 anos na época. Mas sob o risco dele estar fazendo um flerte com uma pessoa que pudesse ter um namorado, um noivo, um marido. Aí ele perguntou o meu nome, eu não podia falar. Aí ele me deu o nome dele, eu marquei na minha mão, nome e telefone dele. Ele desligou, eu tinha dado a informação, ele desligou e eu falei para a amiga do lado. Eu falei, ai, que cara louco, me deu o nome e telefone. Ele falou assim, nossa, o Reinivaldo da rádio, ele é meu amigo, vou te aprontar para ele. Você nunca tinha ouvido o Sérgio no ar na rádio? Não. Nunca tinha ouvido falar dele? Não, daí eu comecei a ouvir, né? E aí depois disso vocês marcaram um encontro, como é que foi? Sim, daí ele foi até a minha casa, foi rodear o carro lá em casa. Começou a afundar a rua, né? Aí as meninas do quarteirão falavam assim, nossa, o Reinivaldo, na época nem era Serginho, né? Era só Reinivaldo. Causou muita inveja, porque tantas meninas interessadas nele. Corcel amarelo ainda, escrito lá, não sei o que. As meninas interessadas nele dariam tudo para ficar, nem que fosse uma noite com ele um dia, e ele interessado em você. Não sei se estava interessado, mas ele ia lá ficar. E passava com o carro amarelo com a logomarca da rádio. E eu com a minha sobrinha andando. E quanto tempo vocês namoraram? Quanto tempo de noivado até chegar ao casamento? Nós namoramos 6 meses e eu casei. Nós casamos super rápido. Nosso casamento durou 7 anos, super rápido. A gente viveu assim, foi muito rápido, foi tudo muito rápido. Mas foi uma felicidade total. Vocês eram apaixonados? Sim, eu era muito apaixonada por ele e creio que ele também era muito apaixonado. Sim. Porque a gente viveu muito, foi tudo muito rápido. A gente teve 3 filhos maravilhosos, sabe? Onde vocês se casaram? Nós nos casamos em março, dia 16 de março. De 86? Em qual igreja? Não, de 70 e... 79, 86 foi o que aconteceu. 79. Em 79, que igreja? Na Igreja dos Frades. Sim. 79 até 86 foi quando aconteceu aquele fato traumático, ocorreu o fato traumático. Resumidamente, 7 anos de uma felicidade total, um sonho que foi interrompido por um pesadelo. Não é felicidade total, né? Porque quando o começo de casamento é sempre tem que pagar a conta. Um tumulto, né? Mas pelo sentimento, o coração pulsando, seu por ele por você, vocês eram felizes. Sim. Com todas as dificuldades que todo casal passa. Sim, no a início gente do lutou casamento. junto, conquistou casa junto, carro junto, tudo. Tudo. A gente lutava um pelo outro. Eu ajudava muito ele na rádio. Eu ouvia as piadas do Ari Toledo e passava para ele. Eu participava das pegadinhas no ar com ele. As simpatias, eu ajudava ele nas simpatias. E a gente era muito companheiro. Porque o programa dele tinha de tudo, era uma seleta de legumes, né? Era. Mais do que uma salada ou uma simples maionese. Eu escrevia carta para incentivar os outros como participava do namoro no rádio. Daí é lógico que ele não passava os namoros no rádio que eu recebia em troca. Mas era assim, para incentivar as pessoas, para saber como que participava. Não era um simples programa de rádio, era um show. Não. Era um show, simpatias, eu mandava simpatias. Eu pegava ele no ar às vezes. E a popularidade dele foi tanta que se tivéssemos a tecnologia que nós temos hoje, naquele tempo, não demoraria muito para ele dar um pulo direto para a televisão. Aliás, há rumores que ele dão já conta estava que ele estava com propostas para ir para São Paulo. Já. Como é que era? Quais eram as propostas? Ele já estava indo para Bandeirantes. Para Band? Pra Band. Já Tinham estava indo ligado, para o programa do ele? Bolinha, fazer um teste lá. E provavelmente ele já estava indo para São Paulo. Há boatos que dão conta também de que a Rádio Globo estaria interessada nele, e também a Rádio Record. Isso há rumores, mas nada concretizado. Mas ele tinha tudo para ir embora para São Paulo, Sim, né? A situação chegou num ele ponto... já estava em Campinas, né? De Campinas para São Paulo era um pulo.
Piracicaba, muito embora tenha sido a porta que se escancarou para ele, não só se abriu, se escancarou, muito embora tenha sido a porta que se escancarou, com o tempo, pelo talento dele, a competência dele, a popularidade dele, Piracicaba e a Rádio Alvorada tinham ficado muito pequenas para ele, né, Maria Velha? Ah, sim, porque lá ele já fazia de tudo, né? Ele chegou como sonoplasta, depois ele já era radialista, ele já fazia de tudo, né? Tudo. Agora, do sonho, vamos mergulhar pro abismo do pesadelo. Como é que começou essa história que a cidade inteira dizia antes de acontecer o assassinato, de que o Sérgio era carta marcada, que era uma questão de dias, e que tinha gente querendo pegá-lo, aquela isso coisa. A gente já sabe depois só que ele morreu, Mas né? começou como? Ameaças, o telefone tocou em casa, tocava na rádio, como é que foi? Você que até o ajudava no programa, ninguém é melhor do que você, Então, que era testemunha de tudo. Mas isso daí a gente soube só depois que ele morreu. É. Só depois que ele morreu. Mas ele não recebia ameaças por telefone na Que a rádio? gente sabia. E antes não. Você nunca viu ele receber um telefonema Não. ameaçador? Não, Ele não te falava nada? não. E aqui na sua casa? Tinha um telefone fixo? Tinha o telefone fixo. Ah. Mas depois que ele faleceu, eu recebia ligações perguntando dele. Aí sim eu me sentia ameaçada ainda. Eu não sabia o que tinha acontecido. Que demorou para elucidar, né, o crime, depois que ele morreu. Ele já estava morto e tinha gente ligando aqui Tinha pensando gente que ele estava vivo? Podia ser trote também. Podia ser Eu trote. passei um apuro danado. Ninguém avisou você antes de acontecer, olha, a situação do seu marido está uma situação arriscada? Não. Nunca ninguém te disse nada? Não, Nem no trabalho, em lugar nenhum? nada. Não, a gente achava que era normal, que ele fazia tudo. A gente sabia que era arriscado o que ele fazia, né? Que tipo de coisa que era arriscada? Ah, que Denúncias? ele falava, denúncias, ele falava muito. Jogava mexia- jogava tudo no ventilador. Jogava. É. Ele era valente, né? É. Ele era corajoso. Não tinha medo. Não. E fosse contra quem fosse? Fosse. Contra a gente do poder, da política, da polícia, todo mundo. Ele fazia. Ele não tinha medo, ele não tinha receio de nada. Ele era justiceiro. Esse era um dos pontos culminantes da audiência dele, porque não era para qualquer É. um. Tinha que ser macho para fazer o que ele fazia. Marido que batia em mulher, traficante de droga, sei lá, qualquer coisa. Qualquer coisa. Vou te fazer uma pergunta, mas antes, se você não gostar, eu te peço desculpas antes, mas é uma pergunta de tiro jornalístico. Tá. Ele te amava, era o pai dos seus filhos, o seu marido, não deixou de faltar nada, construiu tudo com você, conforme você já contou na entrevista. Era o radialista que a gente já sabia, porque eu também, na ocasião, eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Ele era mulherengo? Olha, que eu saiba, aqui dentro de casa ele chegava alcoolizado, Bebia. bebia. Agora, mulherengo, não sei. Tomava cerveja por qualquer lugar. Tomava. Rua do Porto, Rua Boa Morte, Pelequim, perto da Sim. Riachuelo. Agora, mulherengo, eu não sei. Eu perguntei isso porque tem um dito popular que diz assim: mata-se nesse mundo, mata-se ou por dinheiro ou por causa de mulher, que é crime passional. É. Então, se tivesse sido mulherengo, e você talvez não tenha ficado sabendo de nada, algum marido, noivo ou namorado ciumento poderia ter sido um dos responsáveis Eu ou acredito o que responsável não. por causa disso. Não teria sido Eu isso. acho que não. Seria um crime político, policial, algo assim. Ó, eu fico com a versão que eu fechei com os meus filhos. A versão que eu vou dizer agora. Dos anunciantes que ele tinha, que eram muitos, um índio que vendia perfumes, que vendia ervas, vendia... Hora de Prometia coisa. Isso. O cara é conhecido como índio. É. Hora ele fazia ponto na antiga Praça Elza Silveira Melo, que era um antigo terminal. Hora ele estava na Praça José Bonifácio. Hora em outros lugares para vender as coisas. E ele teria procurado o Sérgio para fazer uma propaganda do que ele vendia na rádio. E alguém dos ouvintes reclamou que o que comprou do índio não fez efeito, foi reclamar para o Sérgio, e boatos dão conta que o Sérgio passou a mão no microfone, desceu o bambu nesse índio. E esse índio teria ido até a emissora, tido uma discussão com ele na porta e teria dito: você não vai viver muito tempo, e que o ameaçou. Depois do assassinato,
disseram que o índio teria sido responsável. O autor intelectual teria encomendado o crime porque foi execução. Há muitos indícios disso. Muitos indícios disso. O que você pode nos dizer? Tem uns amigos meus que nasceram, os filhos deles nasceram sem tímpano. E esse índio prometeu que ia fazer esses filhos desses amigos ouvirem. O produto que ele vendia. E em troca eles queriam a casa desses amigos. Entendi. Mal intencionado. Chegou nos ouvidos do meu marido isso. Do Sérgio. E ele ficou muito pé da vida. E aí ele fechou mesmo o cerco para esse índio. Pro índio. Foi na rádio, foi em jornais, fechou mesmo Piracicaba. E esse índio ficou muito pé da vida, porque não tinha mais mercado para ele aqui em Piracicaba. Ele chegou a ameaçar o Sérgio? Eu não sei. Não sei. Eu sei que para ele ficou complicado trabalhar em Piracicaba, por causa desse tipo de coisa. Não só por causa desse amigo nosso, entendeu? Mas eu acho que esse foi o estupim da bomba. Porque o Sérgio, com a audiência que tinha, ele era um formador de opinião. Um bom dia que o Sérgio falava no microfone, já explodia, quer dizer, com a audiência que ele tinha, jogou todo mundo contra Só ele. que daí nós entramos de férias. Eu entrei de férias, nós fomos viajar. Aí o Renivaldo também pegou férias, a gente foi pra praia, ficamos 15 dias fora e quando a gente voltou, eu fui para Bauru levar minha filha, que ela tem lábio leporino, essa loira aqui, ela tem lábio leporino, ela estava em revisão de cirurgia. Sim. Foi no dia 3 de julho. Sim. Eu fui no dia 2 para lá e no dia 3 no dia 2 tinha o show do Chitãozinho e Chororó aqui. Ele foi no show do Chitãozinho e Chororó e atrasou para entrar na rádio. Sim. Foi aí que ele foi assassinado. Então, mas aí que tá, ele chegou com o carro, ele por acaso tinha um Del Rey? Tinha. Del Rey branco? Tinha, prata. Prata. Ele chegou a encostar o carro? Chegou a encostar o carro, aí ele ia pegar a capanga dele no carro e ele foi alvejado. Na Alferes, em frente ao Alvorada? Sim. Entre 7 e 7 e meia? É. Não tinha uma alma viva na rua? Pelo jeito, não. E o sonoplasta lá dentro da rádio? Sim. De onde que partiram os tiros? Porque há boatos que dão conta de que tinha um carro parado do outro lado da rua, no sentido contramão, e que teria descido alguém e atirado. Mas ninguém é melhor do que você para contar a versão oficial verdadeira. Então, há muita gente falando muita coisa aí, né? A polícia fala que veio alguém a pé e atirou, outra pessoa vem e fala que tinha um carro e veio a pessoa e atirou e foi embora. Então ninguém Outros sabe disseram ao que foi de certo. moto. Então ninguém sabe ao Quantos certo. tiros ele tomou, Maria Três. Zélia? 3. 3 tiros. No peito, na cabeça? Foi no peito, no braço, não lembro mais. Essas coisas a gente não quer mais lembrar. É muito chato. Mas a entrevista é necessário que aconteça. Nós até admiramos a sua compreensão em ter aceitado o nosso convite. Acho E que termos essas recebido tem em que sua ser casa. coisas que a gente não... Mas é coisa de uma pessoa muito bem. Só tinha que partir de uma mulher muito forte como você, porque isso é a males que vem para bem. É importante que essa entrevista seja veiculada, que é para todo mundo se lembrar que nós tivemos um herói um dia aqui e que buscava a justiça e que balançava a bandeira da verdade. E no país que a gente vive, quem é assim acaba a corda arrebentando para o lado de quem quer ser justo e honesto, como era o Sérgio nesse sentido. Então, tomou 3 tiros. Quer dizer, quem agiu e atirou nele, é claro que ficou mais do que esclarecido, indiscutivelmente, que foi uma execução. Não foi tentativa de assalto, não foi nada. Foi execução. E foi uma execução, ao que tudo indica, de quem atirou foi pau mandado de alguém que mandou e até hoje isso não ficou esclarecido. Ou foi a própria pessoa. Ou a própria pessoa por uma questão pessoal. Bom, na hora que ele tomou os 3 tiros, evidentemente quem atirou se mandou. Se mandou. Essas coisas não duram mais do que 1 minuto, 2. E olha lá, é uma eternidade. É para não ter testemunha, etc e tal. Tentaram socorrê-lo? Como é que foi? Ele ainda estava vivo quando tentaram socorrê-lo?
Não, pelo que eu saiba, não teve socorro. E morreu ali na hora. É. Eu sei que a vizinha que morava ali, a filha do Zé ABC, a Marta, disse que escutou o grito dele e ficou traumatizada até depois de muito tempo. Ela morava ali em frente. Morava ali do lado da rádio. E ela viu. Ela ouviu. E quando ela saiu, já não tinha mais ninguém, o Sérgio caiu. É. Então, tem vários relatos, pequenos relatos que você vai juntando. Teria passado uma perua Kombi com trabalhadores da prefeitura naquele momento e o sonoplasta teria saído para fora da rádio por ter ouvido os tiros e pediu socorro para a perua. A versão, então, né? E essa colocaram ele dentro da versão. perua, quando virou a esquina com a Boa Morte ali perto da catedral, já estava morto. Tem essa versão também. Então não teve tempo. Eu não sei realmente esses pequenos relatos, porque eu estava em Bauru e eu fui protegida dessas situações. Sim. Porque não me deixaram ouvir rádio, não me deixaram falar nada, ouvir nada, porque eu estava em trajeto para cá. E as crianças com você? Só a mais velha. Sim. Estavam o resto em casa? É, o resto estava aqui. Sim. O Os corpo outros dele foi levado para o IML, teve aquele procedimento Sim. todo. Onde que o corpo dele foi velado? No Teatro São José. Coronel Barbosa. É. Clube Coronel Barbosa. Sim. Eu me lembro exatamente Teatro disso, São porque... José, Clube Coronel Barbosa. que chamam também de Teatro São José e Clube É. Coronel Barbosa. E tinha muita gente. Sim, estava lotado, né? O seu sentimento no momento que você chegou de viagem e viu ele no Não, caixão? eu fui adivinhando o que tinha acontecido, né? Porque eu não entendia por que eles tinham ido me buscar. Eles falaram que meu marido tinha sofrido um mal. Um acidente. É. Aí eu falava assim, meu Deus do céu, ele é muito novo para sofrer um Para mal. não te ele tá assustar, né? internado. Para não te dar um choque, né? Aí, em vez de me levarem para Santa Casa, eles me levaram para o Castelinho, para casa da minha mãe. Eu falei assim, viu? Eu não podia assustar minha filha. Eu falei assim, viu? Não foi acidente. Ele falou assim, foi acidente. Eu falei, então foi fatal. Porque eu não podia falar para minha filha, né? Foi fatal. Seu coração não te enganou. Seu coração... Eu falei assim, é mentira. Mentira. Ele falou assim, infelizmente é verdade. A hora que eu cheguei na frente da casa da minha mãe, estava lotado de gente já. E aí que você ficou sabendo? E mesmo assim eu não acreditei. Aí eu fui ligar para dona Cimeira, que é a mãe do Narcisinho. Falei assim, não, eu pedi pra perguntar para ela, porque eu estava lá, e ela falou que a gente tinha que voltar, que ia acontecer alguma coisa muito importante na vida dele. E eu liguei, a dona Cimeira foi para um velório em Piracicaba. Aí eu acreditei. Aí que você juntou as peças, né? Porque ninguém queria te assustar, até porque Bauru é um pouco longe daqui. E minha filha estava junto, ela tinha 6 anos. Eu não podia juntar, falar com ela, seu pai morreu. Não tinha nexo isso pra mim. A partir dali, você tomou conhecimento que o corpo dele estava sendo velado no Teatro São José, no Clube Coronel Barbosa. Daí eu tive... Aí você foi pra lá? Não, daí eu fui falar com os meus filhos primeiro. Eu vim aqui na casa da minha tia, falar com os filhos, falar que o pai tinha virado estrelinha. A mais nova não quis ver o pai, porque ela tinha escutado que o pai estava de sangue, sei lá, alguma coisa assim. Ela não quis ir ver o pai. Os outros 2 foram um pouquinho. Mas eu não estava nem em condição de pensar. E quando você chegou aí ao Clube Coronel Barbosa? Sim, eu fiquei lá. Quando você viu ele no caixão? Aí eu comecei a mexer nele, achando que ele poderia responder alguma coisa, fazer o que ele não gostava, passar a mão no lábio dele que ele não gostava, para ver se ele tinha uma reação. Coisa de... sei lá. A ficha não tinha caído ainda. Ah, não. Você queria acreditar que tudo aquilo poderia ser uma brincadeira, alguma coisa? A gente não acredita. No primeiro instante a gente ainda... Ficou sem chão. Meu marido, uma pessoa que um dia Fala eu assim, amei, isso aqui não é meu real. namorado, noivo, meu marido, pai de meus 3 filhos, de repente aqui. Isso não é real, eu vou mexer nele e ele vai me responder. Você chegou a achar que você estava tendo um pesadelo, um sonho. Acho Na que corda? era isso. Acho que era isso. E as pessoas do lado, todo mundo, tinha muita gente chorando aquele dia lá. Tinha. Tinha porque, eu posso dizer para você, porque eu estive lá.
eu estive. Na ocasião, eu até comentei com você antes que nós abríssemos a entrevista, eu trabalhava na Rádio Difusora, com a irmã da Alvorada, que era a rádio que o Sérgio trabalhava. E a Rádio Difusora aquele dia só tocou música tipo sacra, religiosa, em respeito ao que tinha acontecido com o Sérgio, como uma demonstração de carinho da Rádio Difusora na condição de co-irmã da Rádio Alvorada. Então aquele dia nós fomos liberados de trabalhar. O meu chefe de jornalismo era o Roberto Moraes, e ele disse, quem quiser ir no velório vai, quem não quiser vai fazer as outras coisas que não tem tempo de fazer nos dias de pauleira aqui, vai correr banco, pagar conta. Falei, eu vou lá no velório. E eu me lembro que eu entrei, para entrar foi um problema, dá licença aqui, dá licença ali, esbarra aqui, esbarra ali, tinha muita gente. Tinha muita gente. Eu me lembro de ter visto algumas crianças perto do caixão. E uma pessoa que, vendo você hoje, eu confrontando com o que eu tenho na minha memória aqui, acho que era você, que estava ali. Mas eu não conversei com ninguém, como todo mundo estava naquela situação. Mas eu também era uma criança naquela época. Também era uma criança, e naquela ocasião eu tinha... Eu era isso aqui, ó. Ah, foto. Eu tinha 27 anos na ocasião. É. Hoje eu estou com 62. Então já se passaram 38 anos. Parece que foi ontem, mas eu vivenciei tudo aquilo. E muita gente chorando dentro do teatro, do Clube Coronel Barbosa. E o enterro foi considerado, na ocasião, eu não posso responder daquele tempo para agora, para comparar, mas naquela ocasião foi considerado o enterro mais concorrido dos últimos tempos até então em Piracicaba. Não cabia gente no cemitério. A cidade também ficou viúva. Quase me jogaram junto lá, pelo amor. Como assim? Na cova, olha, tanta gente. Empurrando você ali perto, né? E na hora de enterrar, que você aquela sensação que nunca mais ia ver? Eu acho que eu nem tive essa sensação. Você ficou meio sedada, né? Meio dopada, né? Não, a gente não tem noção. Acho que eu pensava mais nas crianças do que na situação. Dali você foi para sua casa. Sim. A primeira noite dormindo sem ele na cama de casal. Sim. A gente pergunta tudo isso porque essas coisas acontecem com quem Mas perde. Eu já estava acostumada, porque ele trabalhava de madrugada, eu trabalhava de madrugada. Então a gente não tinha uma rotina de normal. Eu trabalhava noturna lá na Telesp, né? Sim. Então a gente não tinha uma rotina de dia, de Tá, noite. mas digamos assim, a convivência, quer dizer, você tem aquela sensação, nunca mais ele vai entrar por aquela porta. Ah, mas eu via. Hã? Eu via ele. Como entrar. assim? Como assim? Eu Fala tinha- pra gente. Eu tinha essa sensação dele entrando, ele se benzendo na cruz. Ele fazia isso? Fazia. Tinha uma cruz na sala? Sim, ele Ele fazia o sinal da cruz Eu tinha. antes de sair para o trabalho ou quando ele chegava? O espírito dele fazia isso ainda. Ah. Eu sentia. Você chegou a ver? Eu sentia. Você sentia Eu sentia. a presença espiritual dele na Eu casa? sentia. Ainda muitas vezes. E quando que isso desapareceu? Depois de alguns anos? É. Com o tempo você vai perdendo, né? Sonhou com ele várias vezes? Poucas vezes. Maria Angélica, vamos agora para o campo policial. É claro que você tinha uma vontade enorme de que tudo aquilo fosse esclarecido devidamente. Nossa, eu pedia pra ele vir em sonho pra contar o que tinha acontecido. Nossa, muitas vezes. Então, você procurou a polícia. Como é que foi? Foi na delegacia? A polícia me procurou porque eu também fui... Eu fui acusada também, né? Do quê? Da morte. Isso você vai contar pra gente depois, porque nós estamos agora fechando a nossa primeira meia hora e depois partiremos para a nossa segunda meia hora. É tempo a beça ainda pra gente concluir essa entrevista com a Maria Angélica, porque agora eu queria falar pra você da Seven Seguros. Você sabe, quando você compra um carro, você tem que ter seguro. Ainda, na minha última aparição aqui, eu falava para todo mundo, alertando as pessoas, que de repente você não faz o seguro do seu carro, acha que não vai acontecer nada. A gente sempre tem aquela tendência de achar que vão roubar o carro do vizinho, do amigo, mas o seu nunca. Aí você para no meio-fio, numa rua qualquer,
no meio de um pico de uma jornada, eu vou ali rapidinho, vou pagar uma conta e volto já já, ninguém vai mexer no meu carro. Não vai acontecer nada. É a conta de você entrar, ficar 1 minuto, 2, e quando você volta, seu carro não está mais lá. Aí até achar o carro vai ser isso aqui. E se você tiver sorte de achar o carro. Por isso, se você providenciar o seguro do seu carro assim que você comprar, seja o seu carro novo, seminovo, até meia vida, é importante você ter o seguro. Porque se acontecer de alguém roubar, você não tem dor de cabeça. Esse seguro vai ressarcir você, vai te dar o amparo que você precisa. Por isso a Seven Seguros, do nosso amigo Wellington Mariano, é a solução para você. E daqui a pouco o Mariano vai conversar com você aqui também, porque ele está aqui conosco. Uma outra situação também, que você sempre vai achar que acontece com o vizinho, que acontece com o seu amigo, que acontece com qualquer outra pessoa, e nunca vai acontecer com você. Pega o carro e sai. Ah não, ninguém vai bater no meu carro, não vou bater em ninguém. Eu dirijo bem e tal, tenho carta, faz 40 anos que eu dirijo, mesmo que você tenha tirado carta no ano passado e seja um ótimo motorista, um excelente motorista, você deve ter ouvido falar, até na autoescola, que você tem que aprender a dirigir para você e para os outros. Porque você não sabe quem está do seu lado, que é um barbeiro, que pode dar uma pancada no seu carro. Às vezes você está parado no semáforo, parado esperando o sinal abrir, chega um barbeiro, um louco, bomba no seu carro, amassa. Aí tem que descer, começa aquela discussão, eu estou certo, você está errado. Não, você está certo, eu estou errado, não sei o que, chama a polícia, faz BO, aquela dor de cabeça. Aí a situação fica pior ainda se você não tem seguro. Você vai ficar no prejuízo. Vai ter que mandar o carro para arrumar. Se não tem seguro, o tempo que o carro estiver consertando, por mais que você tente fazer acordo com quem bater no seu carro, você vai ficar sem carro. Agora, se você fizer o seguro do seu carro na Seven Seguros, você escapa de todos esses transtornos, que a Seven Seguros te dá todo o apoio, o suporte que você precisa. Mariano está aqui do meu lado, vai falar para a gente. Mariano, para te achar na Seven Seguros, endereço e telefone, que você está de prontidão para oferecer o que há de melhor da Seven Seguros para o seguro dos carros de muita gente. Fala aí, Mariano. Rua Dom Pedro II, número 1236, esquina com a Santa Cruz. Telefone? 199-8313-4400. Não custa nada repetir mais uma vez, Mariano, endereço e telefone. Rua Dom Pedro II, número 1236, esquina com a Rua Santa Cruz. Atendimento de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde, Mariano. Sábado também. Aos sábados até que hora? Dia todo. Então tá certo. Plantão permanente também nos finais de semana. Contato WhatsApp 199-8313-4400. Tá certo. Obrigado, Mariano. Sucesso para você. E olha, não se esqueça, faça o seguro do seu carro na Seven Seguros, porque com a Seven Seguros, como diz o slogan, o seu carro está seguro.